Olá, olá, meu querido, aula de número 4. Nós viemos da aula de número 3, onde nós falamos sobre os ácidos, as bases, os sais, os óxidos. Você achou bem interessante, não achou? Que você viu o seu dia a dia, seu cotidiano? É porque você não viu a aula de hoje. Esse assunto é um dos que mais caem na prova do Enem e não poderia deixar de passar aqui na nossa aulinha, né? E que assunto eu tô falando? Projeta aí, amigão, radioatividade. Olha só, esse assunto tem história. Esse assunto posso falar de história, de química, de física, de geografia, de biologia, para você ter noção de quão completo é este assunto da aula de hoje. Então fique antenado, ligadinho e vem comigo no mundo da radioatividade. Projeta aí e olha só, tá aí, ó, radioatividade, radioactivity. Olha, em inglês, menino, que chique. Radioatividade, amigão. Quando você escuta falar sobre esse termo radioatividade, por você não ter estudado ou visto de forma correta, você já associa com o quê? Com coisa do mal, com bomba, com morte. Não é assim que você associa? Mas calma lá, não é bem por aí, tá bom? Não é bem por aí. Então, vamos começar aqui, você analisando o que é radioatividade, qual é a definição. Eu quero deixar para vocês esse quadrinho aí, para vocês poderem anotar, fazer o que vocês quiserem. Pode dar uma pausa depois e anotar. Mas preste atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. Radioatividade é um fenômeno exclusivamente do núcleo. O que eu quero dizer com isso é que todas as reações que acontecem no núcleo do átomo, aquele átomo que você estudou logo no primeiro ano, tem um núcleo e tem uma eletrosfera. Não tem isso? Pronto. Na eletrosfera o que acontece ali é reação química. Não tem nada a ver com o que a gente está falando agora. O que acontece no núcleo do átomo é reação nuclear. E é o que nós estamos falando hoje. Então, tudo que acontece no núcleo do átomo é reação nuclear. Tem a ver com a radioatividade. E relembre, existem algumas partículas do núcleo. Você provavelmente estudou duas, os prótons e os nêutrons. Mas existem outras partículas associadas lá no núcleo que vão fazer essa interação nuclear, como os pósitrons, neutrinos, ok? Dentre outros. Temos as partículas alfa, beta, temos ondas eletromagnéticas como a gama. É muita informação, né? Mas calma aí, você vai entender tudinho do que eu estou falando. Então, no quadrinho aí, você consegue observar a definição, tá bom? Do que é a radioatividade, a relação da química com a parte nuclear, tá? Então tem aí uma comparação de reação química com reação nuclear. Reação química acontece na eletrosfera, reação nuclear acontece no núcleo. Então é bom você ter essa associação aí para você visualizar e entender bem o assunto. Beleza? Então antes de passar para o próximo, grave, relembre. Reação nuclear acontece no núcleo do átomo. Radioatividade são fenômenos exclusivamente do núcleo. Anotou isso? Vamos para frente. Com essa introdução para vocês, nós agora podemos falar um pouquinho de algumas radiações, tá? Eu quero falar de 3 radiações com vocês. 3. A radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama. Você precisa saber que a radiação alfa, ela assemelha-se ao núcleo do elemento hélio. Ela é representada alfa, 4 e 2. É uma partícula um tanto quanto pesada comparado com as outras. Já a beta, a radiação beta, ela assemelha-se ao elétron. Você lembra que o elétron tem massa desprezível? Tão pequena que é considerado desprezível? E carga o quê? Negativa. Já aí a gama, ela é uma onda eletromagnética. Professor, pelo amor de Deus, professor, relembre para mim o que é uma onda eletromagnética. Sim,
Vamos lá. Uma onda eletromagnética significa dizer que a mesma propaga-se no vácuo, com ou sem presença de matéria. E um exemplo nítido disso é a luz, tá? A luz que tem a dualidade partícula-onda, tem interações diferentes com e sem presença de matéria. Então, gama é uma onda eletromagnética. E consigo, nós podemos observar uma coisa agora. Tá vendo esse projeto aí, por gentileza? Olha só. Tá vendo aí alfa, beta, gama? Tá vendo 3 lâminas aí? A primeira lâmina, gama fica. Beta passa, gama não. Alfa fica, beta passa e gama passa. Na segunda lâmina, já não tem mais alfa, porque alfa ficou na primeira. Beta ficou na segunda, porém, gama passa. E fica apenas na última lâmina, que é o chumbo. Chumbo. Já percebeu? Você já quebrou o braço alguma vez e foi tirar o famoso raio-x? Já fez isso? Você já percebeu que o técnico de radiologia, ele não fica presente na sala que você está? Ele coloca lá a parte que vai receber o raio-x numa placa e desaparece. Depois mexe em algumas coisinhas, você só escuta uns barulhinhos, mas você não sente nada, você não vê nada, mas você foi bombardeado por partículas naquele momento. E ele não estava na sala. Por quê? Porque essas partículas, em grande quantidade ou diariamente sendo bombardeado por elas, você pode adquirir câncer, tumores. Por isso que nós não podemos e não devemos estar expostos a radiações. O nosso corpo tem um limite diário de exposição à radiação. Após esse limite, nós podemos ter patologias gravíssimas e até câncer. Não brinque com a radioatividade. Já diz, né, alguns cientistas, que é o perigo invisível. Ele está ali e você não vê e não está nem sentindo nada agora. Mas dependendo da dose que você tomar, você não sente e não vê nada no momento. Mas em alguns dias você vem a óbito, dependendo da concentração. E esse fato aconteceu onde, professor? Está aí na história. Lembra que eu falei no início da aula que a radioatividade tem a ver com várias disciplinas? Está na história. 1986, Chernobyl. Chernobyl está aí para contar essa história. Doses letais. 1987, um ano depois, Goiânia, aqui no Brasil. 2011, Fukushima. Então são doses de radiações que podem matar um ser humano em até 24 horas. E o pior de tudo é que você não está sentindo nada. Imagina, se eu tivesse bombardeado agora por radiação, não estou sentindo nada. Estou dando aula. Mas daqui a pouco, já era. Ok? Então muito cuidado com as radiações. Então nós temos a radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama. Em poder de penetração, alfa tem o menor poder de penetração. Alfa fica num papel. Você bate e ele fica no papel. Aí vem beta, fica numa parede de concreto. Já gama passa por tudo e fica parado apenas numa barreira de chumbo. Tá bom? Tem toda a história. Por que que o chumbo faz isso, tá? Mas isso a gente vai ver posteriormente. Belezinha? Anotou aí as radiações? Alfa, beta e gama? Anotou tudo certinho? Poder de penetração? Anotou? E tem uma coisa chamada poder de ionização. É o inverso. É só você inverter. Se no poder de penetração, alfa é menor que beta, que é menor que gama, no poder de ionização é o inverso. Alfa é maior do que beta e que é maior do que gama, tá? Anote esses dois pontos que caem em prova, tá? Vamos pro próximo? Agora sim, viu? Agora sim, também cai muito. Você já ouviu falar na fissão e na fusão nuclear? Fissão e fusão nuclear. Sim. Veja bem, o que é fissão? Fissão lembra fissura, lembra quebra, não é? E é isso. Eu tenho um núcleo de um elemento radioativo e eu vou quebrá-lo. Eu vou fissar, fazer uma fissura, né? Fissurá-lo, quebrá-lo, desmontá-lo, fazer a fissão.
Então, a fissura é a quebra. E quando eu quebro, eu mando energia. Já a fusão... pegou a referência? Então, já a fusão é a união de partículas menores em uma partícula maior, também gerando energia. Ô, professor, me dá exemplo de fissão e de fusão nuclear, professor? Por favor, por favor. Calma. Agora. Parece até professor de história, né? Vou ver só, vai parecer até professor de história eu agora. 1945, lembra o que aconteceu em 1945? Você não era nem nascido ainda, não é? Nem eu. Mas a história está aí para nos contar. Em 1945, nós tivemos o fim de quê? Da Segunda Guerra Mundial. E chegou ao fim de que forma? De forma bem problemática. Quando os Estados Unidos da América mandam 2 bombas nucleares para a cidade de Hiroshima e Nagasaki. Olha aí, dia 6 e dia 9 de agosto, tá? De 1945. Uma das bombas era chamada de Little Boy e a outra era chamada de Fat Man. Essas bombas eram bombas enriquecidas com plutônio e com urânio. Só que onde eu quero chegar falando da bomba? Eu quero chegar falando que essa bomba, uma bomba de fissão nuclear, entendeu? A bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki era uma bomba de fissão nuclear. Fissão, quebra, fissão nuclear. Tudo tranquilo para vocês? Tudo beleza? Tudo show de bola? Então a bomba atômica de Hiroshima e de Nagasaki era uma bomba de fissão nuclear. Professor, me dá um exemplo de fusão nuclear? A fusão nuclear pode ser usada para o bem, para gerar energia. E olha a palavra agora, quase que infinita, tá? Porque é muita energia gerada, mas também pode ser gerada para o mal. Já ouviu falar da bomba de hidrogênio? Pois é, meu amigo. A bomba de hidrogênio é praticamente um sol dentro da nossa Terra. A bomba de hidrogênio, ela é uma bomba feita com o trício, que é um isótopo do hidrogênio, é hidrogênio 3, 1. Então, essa bomba, você já viu em filme, você já viu em documentário, o poder da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, não viu? Destruidora, mortal, gigante. Multiplique por 100 mil. É o poder da bomba de hidrogênio. É uma bomba destruidora, né? De civilizações, podemos assim falar. E olhe que ela ainda pode ser ainda maior. Então o poder nuclear é algo fora da nossa imaginação. Quando usado para o bem, nós podemos acabar com o problema energético do planeta. Quando usado para o bem, nós podemos combater o câncer por meio da radioterapia. Então, o termo radioatividade nuclear não assimile apenas para o mal. Não! A radioatividade é um estudo da física e da química com um estudo muito bom, benéfico para o ser humano. O problema é o próprio ser humano. Mas eu não quero entrar nesse detalhe não, porque senão virar aula de filosofia, né? Então, vem comigo. Anotou isso aí? Fissão nuclear é quebra. Fusão nuclear é união. Beleza? Vamos embora. Olha aí agora. Olha essa foto, como ela é temerosa. Você para olhar para essa foto e dói no coração. Porque você está vendo aí uma analogia do que foi a explosão lá no Japão. Muda até o tom de voz para falar, porque é algo chocante, né? As 2 bombas unidas mataram mais de 100 mil pessoas em questões de minutos. Minutos. Pessoal, isso é um genocídio. Sabe o que é isso? Em questão de minutos, essas bombas acabaram aí. Uma de Hiroshima, 70 mil, a de Nagasaki, 40 mil. Mais de 100 mil pessoas morreram na hora, outras depois, outras ficaram com sequelas e outras tiveram mutações genéticas que até hoje os seus netos têm essas mutações genéticas. Pessoal, até hoje, para você ter uma noção do que é o poder da radioatividade, tá bom? Então, uma coisa interessante é que recentemente agora lançaram um filme falando a respeito
da origem, né? Da origem das bombas atômicas de Hiroshima e de Nagasaki, no qual colocam aí uma participação de Albert Einstein. Então, alguns dizem, Einstein, ele colaborou, ele não colaborou, de que forma foi que ele contribuiu para fazer essas bombas? Então, fizeram aí um filme, agora há pouco, recente, eu acho que está no cinema ainda, tá? Inclusive um sucesso de bilheteria, que relata como foi aí o processo de fazer a bomba atômica, a Little Boy e a Fat Man. Isso aí são fatos históricos que permeiam o meio da ciência, tanto a química quanto a física. E qual foi o filme? Tá aí, tá? Sem querer fazer menção nem nada, mas é um filme que eu aconselho vocês a assistirem, Oppenheimer. Esse cientista foi ele, o pioneiro, que foi instituído lá pelos americanos para o projeto, tá bom? Da bomba atômica que foram soltadas lá, né? E explodiram lá na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Conta aí todo o processo no qual foi feito, tá bom? Então, aconselho aí vocês assistirem esse filme aí, Oppenheimer, tá? Super dica minha. E outra, vou dar outra dica também, que também é um filme também, dentro da radioatividade, que eu também aconselho vocês a assistirem, tá? Nessas plataformas aí, que eu não vou citar o nome, que eu não vou fazer merchandising, tá? Mas procurem Radioatividade, ou Radioactivity, tá? Que é a história da Madame Curie, a pioneira, né? Uma das pioneiras, junto com seu marido Pierre Curie e junto com Becquerel, um dos pioneiros aí na descoberta da radioatividade. Marie Curie, ou conhecido como Madame Curie, ela nada mais, nada menos, olha, virou uma aula de história, tá vendo? Nada mais, nada menos, é a única cientista que conseguiu ganhar 2 prêmios Nobel em ciência diferentes. Como assim, professor? A única que ganhou 2 prêmios Nobel? Não. Teve outras pessoas que ganharam 2 prêmios Nobel. Mas ela foi a única que ganhou um em física e um em química. Ninguém fez essa façanha. Ninguém. Ah, professor, mas tem aquele Linus Pauling, ele ganhou 2 prêmios Nobel. Ganhou. Um foi em química e o outro foi na paz. Não foi em ciência. O outro foi o prêmio Nobel da Paz. Então, a única é ela. Que inclusive que em 2012, o ano da química, recebeu homenagem colocando o nome dela como a patrona, tá, do ano da química. Então aconselho vocês aí, vocês vão ter bagagem e conhecimento e também vão ter repertório para poder falar a respeito, até quem sabe em uma redação. Assista Oppenheimer e assista Radioactivity, que conta a história da Madame Curie. Super aconselho. Agora eu quero falar um pouquinho do cálculo, que o cálculo também cai na parte de radioatividade. E que cálculo é esse, professor? Tempo de meia-vida. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Tempo de meia-vida. O que é isso? É um decaimento exponencial. Sim, é um decaimento exponencial. Mas o que é? Olha a definição aqui. Tempo de meia-vida é o tempo necessário para que metade da amostra radioativa decaia, desintegre. Deixa eu dar um exemplo aqui. Imagine que eu tenho 10 gramas de um elemento radioativo. E eu digo que o tempo de meia-vida dele é de 2 horas. O que quer dizer? Quer dizer que a cada 2 horas a sua massa vai cair à metade. Veja, eu vou dar de novo a definição para você não esquecer. Tempo de meia-vida é o tempo que metade da amostra radioativa decai. Aí o exemplo que eu dei. Eu tenho aqui uma substância, sei lá, com 10 gramas. 10 gramas. E o tempo de meia-vida, 2 horas. Quer dizer que a cada 2 horas a massa cai à metade. Exemplo, passaram-se 2 horas. Qual é a massa agora? De 10 foi para 5. Passaram-se mais 2 horas. Qual é a massa agora? De 5 foi para 2,5. E isso é um decaimento exponencial que é representado aí nesse gráfico que você está vendo. Sempre, a cada tempo de meia-vida que passa, a massa desintegra a metade. Para você ter noção, o Césio 137, que foi o acidente de Goiânia, que aconteceu em 1987, ele tinha mais ou menos 20 gramas do composto. E nós passamos mais ou menos 36 anos desde o que aconteceu. Ou seja, passaram-se cerca de um tempo de meia-vida,
porque o tempo de meia-vida do césio é de 30 anos. Então tem elemento que tem tempo de meia-vida baixo, mas tem elemento que tem tempo de meia-vida muito alto. Exemplo, o urânio. O tempo de meia-vida do urânio é 1,2 milhões de anos. Por isso, só para dar uma dica aqui, a gente parar de geografia, que é pelo urânio que a gente consegue chegar na idade da Terra. Tá bom? Pesquisa isso aí que é interessante, tá? Vamos lá. Tá aqui, tá o exemplo que eu acabei de falar para vocês. O tempo de meia-vida vai cair na metade, ó. 1 grama. Passou um tempo de meia-vida, 0,5. Passou outro tempo de meia-vida, dividiu por 2, 0,25. E assim sucessivamente. Tá bom? Para o vídeo aqui, anota, faz aí a questão. Ok? E para a gente ir para os finalmente, a radioatividade na medicina, tá? Como raio-x, como fazer um exame de tomografia, tá bom? Então, dentro da radioterapia contra câncer, nós temos aí a radioatividade na medicina. E temos também aí, ó, voltei aqui para você parar o vídeo, anotar e ver aí as taxas que cada ser humano pode suportar aí, tá? E os acidentes que geraram aí grandes taxas de radioatividade na vida, tá? E para finalizar, primeira e segunda lei de SOD, lei de emissão alfa e lei de emissão beta. Então observe que na primeira lei de SOD nós vamos ter uma emissão, uma partícula alfa sendo emitida e vai formar um novo elemento químico com 4 unidades a menos do original na massa e 2 unidades a menos no número atômico. Já a segunda lei de SOD, emissões beta, nós vamos formar isóbaros. Anote isso, isóbaros. E o número atômico vai ser acrescentado de 1 unidade. Então, entre as duas leis, quem forma isóbaros? A segunda lei de SOD, que é a emissão beta. Tá bom, pessoal? Olha aqui para mim. Então, meus queridos, muito obrigado. Eu sei que foi uma aula rápida, tinha mais coisas até para falar, mas não tem problema. O que foi passado aqui foi um resumo necessário que você precisa observar na sua prova, tá bom? Não perde não, acompanha a gente nas próximas aulas. Beijão, tchau e até a próxima.